Bom dia, pessoal. Voltando às nossas lives que eu e meu pai fazíamos ano passado. Passamos o ano todo fazendo lives todo sábado e paramos em novembro. Então, em novembro foi nossa última live. Aconteceram tantas coisas na minha vida nesse meio tempo, no âmbito espiritual, no âmbito emocional. E agora o Espírito Santo incomodou o meu coração, dizendo que ok, já se organizou. Vamos voltar para a missão então, né? Então, eu e meu pai provavelmente eu já rezei para o Espírito Santo, creio que ele já rezou também. Nós vamos falar de um assunto que eu sinto que afasta muitas pessoas de Deus. O assunto que a gente vai abordar aqui, que é sobre o castigo, né, do Pai Eterno. Então eu vou convidar já o Pai para participar da live. Quero lembrar a todos, então, que eu e meu pai somos leigos. Nós estudamos com muito amor a palavra de Deus e desde que eu me entendo por gente, a gente fala sobre Jesus um com o outro. Mas há uns 10 anos a gente tem feito isso intensamente, diariamente. O nosso coração queima para conversar sobre Cristo, sobre a vontade de Deus, sobre o que nos passaram, o que a gente entendeu. E a nossa intenção aqui é justamente essa, dividir o nosso bate-papo com as pessoas, porque eu sinto que ele é inspirado pelo Espírito Santo, né? Então eu realmente oro de coração para que o Espírito Santo apague da memória das pessoas que assistirem o que for da nossa mente, não da vontade dele, né? Então deixa eu convidar aqui meu papitinho. Vamos ver, convidar. Ai, que bom que eu vou te ver. Tô vendo a direção por enquanto, mas que bom que eu vou te ver, Mas é pai. que bom dia, eu queria mostrar onde é que eu tô aqui. Olha Tá. que lugar bonito, ó. Eu estou em Antônio Prado, na frente da Praça Central, que é o local turístico de que eles têm aqui, com casas muito antigas da colonização italiana. Ó. Muito legal A mesmo. maioria dessas casas Bonitinho. aqui ou é casa de comércio ou faz parte da prefeitura, secretaria de turismo, secretaria. Aqui a igreja. E lá na frente tinha a prefeitura. Ali, por sinal, eu cheguei agora de manhã cedinho, né? Parei aqui 7 horas. E aí do outro lado, eu só não estou conseguindo inverter a imagem. Ah, tá aqui. Do outro lado da... Viu? Tu tá me vendo? Ainda não, acho que travou um pouco. Peraí, Não, não tô te vendo, pai. peraí. Que estranho. Eu clico aqui no negócio para... Só um pouquinho. Sim, não tem pressa, pai. E eu clico para virar a imagem e ele abre o teclado. Ó, entrou a Enquanto Mariana. isso, eu quero dar bom dia para Mário. Tenho certeza que a mãe tá ali junto com a Mário, o Isaac, o Reginaldo. Tô bem feliz que vocês estão aqui com nós. Nos avisem sobre o áudio, tá, gente? Eu não tô Ai, vira o conseguindo. celular na cara, então. Olha, eu não tô conseguindo. Eu vou virar o celular, tá? Tá, Tá me vendo agora? tô te vendo muito Tá. bem. Só que tu não vai me ver, né? Não faz mal. Eu te vejo todos os dias. Bom, assim, Tá. esse lugar é maravilhoso. Semana passada eles tiveram uma comemoração de 125 anos aqui. Esteve aqui aquela imagem de Nossa Senhora do Caravaggio. Para quem acha errado, imagem
tudo bem, respeito, mas também acho fantástico aquilo que houve aqui, muitos padres, eles têm 69 coroinhas aqui, esses coroinhas, eles têm um Coroinhas AP no Instagram, que eles são muito ativos, muito dinâmicos, um povo que mantém os casamentos assim, firmemente. A gente via que tinha casais muito, muito, muito velhinhos, e tava lá o marido e a mulher juntos, rezando, lotou aqui. Eu acho que aqui é todo mundo católico, viu? De qualquer maneira, então, é só para vocês conhecerem aqui um pouquinho. Quem não conhece, venham para cá. Tem aioline bom para comprar, salame, queijo, quer dizer, coisa de gringo, né? Amanhã tem uma festa aqui, almoço, daqueles que tem até pescoço de galinha recheado. Bom, bom dia para todo mundo. Eu estava esperando o Paulinho me convidar para a gente retomar. Eu acho que isso aí tem um tempo, né? Como ela falou, a gente não é especialista em nada. Nós apenas somos bons em conversar, né? Peraí. Tá bom assim? Deixa eu tirar esse telefone da minha mão. Tá bom assim? Tá muito bom. Tá. Ficou perfeito. A imagem tá boa e a posição. E aí o tema que tu escolheste, que é castigo, uma vez nós estávamos fazendo uma live e eu, não sei, falei assim, para mim as religiões nasceram porque o homem precisa lidar com o assunto da morte, né? Ele precisa saber se ele vai ter alguma coisa depois da vida. E aí o homem fica pensando assim, será que eu vou ser recompensado? O cara tem uma vida horrível, né? Ele fica pensando, melhor não morrer agora, mas ele nunca começa a mudar de vida, né? E aí outro assunto que as religiões procuram enfrentar é o medo e a culpa. Então, achar que tudo é castigo, tudo é castigo de Deus, de certa forma te conforta. Eu tô fazendo mal e aí eu tô sendo castigado. Ou o contrário, eu não fiz nada e agora eu tô sendo castigado. Fez um frio aqui essa noite, cara. Nós somos sobreviventes aqui nessa região. E aí, então nós temos que pensar agora, durante essa live, o que Deus imaginou de nós quando ele nos criou, porque ele já pensava em nós antes mesmo da gente ser gerado. Então, se ele tinha um plano relativo a gente, e nós temos o livre-arbítrio, e ele não pode, então, se meter na nossa vida, eu acho que a gente podia começar discutindo isso, né, Pauline? Será que Deus ele se dá o direito de interferir no teu livre-arbítrio, te fazendo mudar de direção? Assim, ó, o que eu entendo sobre o castigo de Deus, né? Que, obviamente que a gente já conversou sobre tudo isso, né? Mas o bom da live é que daí a gente compila as nossas ideias num curto espaço de tempo. Sem ensaio. Deus exato. Deus é essa potência máxima, né? Que gerou o universo, gerou tudo. E ele é o que rege essa ordem, né? Então, eu sinto que, assim como o nosso organismo funciona, as nossas células, a nossa cicatrização, tanta coisa acontecendo dentro do nosso corpo que nos mataria se a gente não tivesse uma ordem fisiológica acontecendo, a mesma coisa acontece no universo. Existe uma ordem que acontece. O sol vai se pôr na hora certa, a lua vai nascer na hora certa. Então, existe uma ordem cósmica que Deus compilou para que tudo desse certo. Até a posição onde a Terra está. Se ela tivesse 1 metro para frente ou 1 metro para trás, a gente seria dizimado do universo, né? E essa mesma ordem, eu sinto que ela prevalece dentro dos princípios que Deus gerou para a humanidade. Então, os princípios que ele gerou são os mandamentos, mas os mandamentos, eles são uma forma tão humana da gente entender isso, né? Agora,
assim como a gravidade, né? Quando a gente deixa uma coisa cair no chão e sofre a ação da gravidade e ela cai no chão, independente de onde tu estiver, eu tô aqui em casa, ela vai cair na mesma velocidade que lá na clínica. Se for proposital, ela vai cair na mesma velocidade do que se eu tivesse soltado de propósito, né? Do que se eu tivesse soltado sem querer aquilo da minha mão. Então, assim como a lei da gravidade, isso ficou tão claro na minha cabeça esses dias, quando eu decidi fazer a live, é o castigo de Deus em relação ao princípio que a gente quebra. Mas não é que ele castiga. Eu trocaria a palavra castiga por consequência. Então, os erros que a gente comete, eles geram uma consequência negativa para a nossa vida. Isso independente se tu é uma pessoa que lê a Bíblia todo dia ou se tu é um assassino. Essa regra ela vai servir para qualquer um, porque ela é uma regra universal. Então, todo mundo está sujeito. Agora, eu fiquei pensando, mas será que é lei da causa e efeito? Talvez não, porque não é inversamente proporcional. Quando tu comete uma falha, o teu pecado, ele te afasta de Deus de uma forma que tu vai ter uma consequência, mas nem sempre essa consequência vai ser em relação àquele assunto que tu errou. Às vezes tu vai ter uma consequência negativa na tua atitude, em relação à atitude que tu teve, mas vai ser em outro setor da tua vida. Por exemplo, pequei com o meu matrimônio, só que daqui a pouco eu vou ter uma consequência negativa em relação ao meu trabalho. Mas não é Deus que está fazendo isso. É porque aquele meu pecado, ele desordenou tanto a minha ordem espiritual com a emocional, que eu não consegui mais dar andamento correto para outros setores da minha vida. Então eu sinto que Deus, ele está organizando as coisas, ele tem um plano para a tua vida. E esse plano, ele vai dar certo o quanto mais afastado tu tiver do pecado. Porque quando tu te aproxima do pecado, tu sai da engrenagem cósmica da ordem que Deus estabeleceu para a tua vida. E aí, tu desordena todas as... É que nem um ímã, né? Quando a gente cola na geladeira, fica tudo certo. Ele fica grudado ali, ele não cai. Mas quando tu tira o ímã da geladeira, ele está sujeito à gravidade, ele está sujeito a qualquer outra lei da física, mas quando ele está colado na geladeira, ele está lá, está firme. Não sei se eu fui clara. Assim, me lembro quando eu, acho que era cursilho, foram tantos aí, que tinha uma palestra chamada Personalidade, Maturidade e Vocação. E aí eu dei essa palestra e estudei um pouquinho sobre o assunto vocação, que vem do termo vocare, que é chamado. Assim, Deus tem um plano, assim, como se a humanidade toda fosse um relógio e cada um de nós fosse uma engrenagem. O relógio só funciona direito, todo ele, se a menor engrenagem, a pequenininha, a mais fininha, a mais levezinha, funcionar direito. Se ela não se encaixar lá naquele cantinho que ela tem que, os dentinhos dela tem que se encaixar nos dentes das outras engrenagens e fazer funcionar algum eixo que vai fazer funcionar alguma coisa, um ponteiro, por exemplo, o relógio não funciona direito. E o que tu faz quando uma engrenagem está com um ponteiro um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais curto, um pouquinho mais largo? Tu pega uma lixinha, uma lima, e tu gasta ele até ele se encaixar direito. Então, para que tu atenda a esse chamado, essa vocação, que é aquilo que, assim, se tu não atender essa vocação, que ela está ali, tu não é feliz, tu não está tranquilo. A vocação existe. Por exemplo, alguém que tem vocação para ser padre, e aí ele quer seguir o normal de todo mundo, casar, e ele não vai conseguir. Ele vai ter sempre uma coisa que vai dizer, não, mas o meu chamado era para outra coisa. E a mesma coisa assim, a vocação para não cometer muitas coisas erradas, para ser um
uma pessoa bacana, para se encaixar ali naquele relógio, a lixa de Deus deve funcionar. Eu acho que ela funciona. Porque tem muita gente que parece assim, ele está fazendo errado, mas Deus está tentando dizer para ele, olha, é aqui o caminho. Então, ele começa a bater nos cantos e Deus vai estreitando até aqui, assim, o rio só é rio quando ele tem margem. Entendeu isso? Sim. Se não tiver margem, não é rio. Ele é uma Exato. lagoa. Mas então tu não vai chamar de rio. E a gente viu aqui no Rio Grande do Sul o exemplo do que acontece quando um rio não está andando na margem. Ele destrói tudo que está à volta. E o que é isso? É um castigo? Não, é uma falha no princípio. Tu não está andando na margem, tu não está seguindo. Então, isso é uma consequência. Claro que na Bíblia, tu lê o Antigo Testamento, aí tu lê assim, e Deus fez isso, e Deus permitiu aquilo, e Deus não sei o que. O permitiu, sim, eu concordo. Deus permite todas as coisas. Porque a partir do momento que ele estabeleceu essa ordem perfeita, é só a gente andar nela, né? Ok? Mas a Bíblia, ela é escrita e ela atribui sentimentos a Deus antropomórficos. Então, esses sentimentos, o nosso entendimento. Defina o antropomórfico. Humano? Sim, já na sequência. O ser humano, para ter assim, um milésimo de entendimento sobre como funciona a vontade de Deus, ele atribuiu a Deus sentimentos humanos. Então, por exemplo, Deus se irou, Deus sentiu ciúmes, Deus lembrou do povo o clamor deles. Então, Deus esqueceu do povo, entende? Então, não aconteceu isso. Deus não esqueceu. Deus não ficou bravo. Deus não ficou com ciúmes. Mas para o entendimento, o nosso entendimento que realmente a gente não consegue colocar Deus numa caixa, né? Na verdade, assim, só te interrompendo um pouquinho, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí ele deu livre-arbítrio e aí o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Só que cada ser humano é diferente lá, a teoria do caos, como eu estava falando antes. Quando tu comete um ato, qualquer que seja, ele desencadeia uma série de outros atos que tu não consegue chegar a ver o final, o que vai acontecer, a catástrofe que pode acontecer ou não. Então, com o homem no Antigo Testamento, o ser humano, ele mostrava a Deus como ele via. Aí veio Cristo e disse assim, peraí, Deus não é isso. E foi o que ele falou. O Antigo Testamento deu ao novo seu lugar, como diz aquela música, né? E assim, conforme a evolução da humanidade, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual, tu vê que a intervenção de Deus, ela vai mudando nas escrituras, né? Então, no início, realmente é essa característica mais punitiva, mais doutrinadora, é assim, é assado, porque realmente ele tinha que ensinar aquele povo como é que tinha que ser, porque aquele povo, ele é como se fosse, era como se fosse crianças na fé, né? Então, Deus, como um pai, ele tem que doutrinar. Não bota o dedo na tomada, não faz isso. Vai lá então que tu vai tomar um choque. As margens, né? São as margens que ele vai dizendo, ó, vai por aqui, é por ali, por aqui. E ele vai aparando as arestas dessa forma e vai nos lapidando. E assim ele foi lapidando o povo. Tanto que tu vê que a próxima geração, lá que estava no deserto, que entrou na Terra Prometida, eles já não tiveram tanto rigor de Deus. Foi outras coisas que Deus passou para eles, porque eles já estavam um pouquinho mais maduros na fé. E aí foi amadurecendo. Chegou num momento em que a sociedade estava mais
como é que se fala? Pronta. Civilizada. Não, até a parte de civilização, né? Eles estavam mais civilizados, não era uma coisa tão primitiva, Hum, eles já tinham mais tempo, mais recursos para pensar, porque antes era muito primitivo. Eu preciso hum, comer, eu preciso tomar água. Eram essas reclamações deles, né? Eu preciso comer, eu preciso tomar água no deserto, eles reclamavam. Então, era uma questão mais primitiva. E depois, com recursos, até no dia a dia, que atendem a questão fisiológica, eles começaram a ter pensamentos, meditações. E aí Deus vai se demonstrando de outra forma para eles. E aí chega Jesus, e aí é o ápice. Agora vocês estão prontos para entender o que é o amor. hum. E não só se preocupar com a fisiologia, com a parte sexual, com a parte de adoração, com a parte de alimentação, porque até isso tinha, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Lá, 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 lá. Deus estava ensinando eles a não morrer com carne crua no início das escrituras. Então, também tem isso no ensinamento de Deus. E aí Jesus veio, pronto, essa civilização já está instalada, já tem tempo para pensar, para meditar na palavra, para entender. E aí ele diz: Deus é Pai, e eu vim aqui para mostrar que Ele ama vocês. É o amor que É, está regendo a, tudo. o ápice disso, para mim, é a parábola do filho pródigo, né? Porque o filho pródigo, ele se permitiu todos os erros. E o pai permitiu, não se meteu, não interferiu em nada do que ele fez. Houve consequências, né? É, consequências ruins para o filho pródigo. Mas quando ele retornou para o pai, ele assumiu o lugar dele, reassumiu o lugar dele. Então, não é castigo. Deus permite, Deus te conduz, Deus tem um plano para ti. E ele está te aguardando para tu vir te encaixar lá no teu lugarzinho, como uma engrenagem, que não é absolutamente uma ditadura, dizer, não, tu tem que ficar aqui. Não, tu só é perfeito, só funciona, tu só é feliz se tu estiver ali. É o teu lugar. É o lugar para o qual tu foi criado. É o lugar onde tu vai te realizar, onde tu vai cumprir a tua missão ou a tua vocação. Enquanto tu não acontece isso contigo, Deus vai tentando te conduzir. E tu tem toda a liberdade para aceitar ou não, e para te revoltar ou não, ou para ter a arrogância de dizer, bah, mas Deus está me castigando. Tá, tá castigando. Entenda tu o castigo E, como tu quiser, mas é um castigo. Porque a e assim, consequência é um castigo teu. E a aquele Deus que forma está que dentro de tu ti falou, é. a forma que tu falou isso agora deixou tão claro para mim isso, né? Até tu dizer que Deus está te castigando é um pensamento egóico, porque é como se Deus tivesse assim. Meu, tá aqui direto, mas é como era o Adão. O Deus tomava chimarrão com Adão. É, exato. Então, Então, é muito legal esse exemplo do filho pródigo, pai, porque eram dois filhos que viviam com o pai rico, e aí um deles decide, não, eu vou querer minha herança, pai, me dá toda a minha herança aqui que eu vou viver fora vou viver fora aqui do castelo, da das tua regras. propriedade, eu quero É, das regras, eu quero viver a minha vida do meu jeito, porque eu nasci para ser feliz. É isso que Deus quer de mim. Ele quer que eu seja feliz do meu jeito, né? É aquele nosso discurso. E aí o pai deu a herança. Mas o que é herança? Herança é o que tu recebe quando alguém morre, sim. né? Então,
esse filho está assumindo a condição de um filho que não tem mais pai. Ele virou as costas, foi embora e disse, ó, agora eu vou fazer do meu jeito. Exato. E ele deixou... Eu vi uma frase... Onde ele estava, ele deixou um buraco. Tanto que Deus sofreu muito com isso. O pai, né? Porque ele deixou um buraco. Sofreu. Não estava nada funcionando direito sem ele. Exato. Deus precisa da gente para que a gente ocupe o nosso lugar na engrenagem, como tu estava falando. A engrenagem é perfeita, ela funciona, porque Deus criou de forma perfeita, ele é o engenheiro máximo, óbvio que ele fez sem defeitos. Mas se uma peça decide não estar mais ali, então nós somos necessários para que essa ordem cósmica aconteça. Exatamente. Por isso que a gente está sendo chamado o tempo todo como imã para fazer parte disso. Né? E eu vi uma frase esses dias que dizia assim, o diabo não quer que tu faça a vontade dele, ele quer que tu faça a tua. Exatamente. Exatamente. Porque a nossa vontade, ela está tão ligada com nossos desejos instintivos, é uma coisa tão infantil até, sabe? Eu quero comer porcaria todo dia. Come então, vê onde é que tu vai parar em um mês. E assim como, eu acho também assim como Deus dá muita importância para aqueles que são importantes, o diabo também só dá importância para aqueles que têm valor, que são difíceis de conquistar para ele. Ele está indo, ele não vai atrás dos abobados, daqueles que já estão no mal. Ele vai atrás daqueles que estão no bem, daqueles que estão fazendo o relógio funcionar. Eu peguei o sol na cara. Eu tenho uma amiga que conversa comigo sobre as coisas da Bíblia e tal. Ela se converteu faz pouco tempo. E a Vivi vai se identificar com essa conversa, mas não é tu, Vivi, que eu tô falando, é uma outra amiga. E aí ela me mandou um vídeo da Madonna e tal. E aí eu disse assim, é a Melissa. Eu disse, Melissa, tu não tem a impressão de que é uma criança dentro de um supermercado que não ganhou o que ela queria e tá deitada no chão esperneando? Tipo assim, agora eu vou fazer um show promíscuo com um monte de cruz. Vai se catar. Tipo, eu imagino que o diabo olha para isso, porque essas pessoas acham que estão trabalhando pro inferno, né? Eu creio até que estão, mas eu imagino o demônio, Satanás, que é o cara que quer desvirtuar almas que são de Deus. Ele olha para uma pessoa assim e diz, senta lá, Cláudia, sabe? Tipo, a pessoa 60 e poucos anos lá se chacoalhando, se fazendo sexo, mímica de sexo no palco, com cruzes. Aí a capa do CD dela é o Sagrado Coração de Maria, ela vestida de Maria, sabe? Ela quer chamar atenção, entende? Deus não está preocupado com isso aí. Essa pessoa, ela tá tão afastada que ela não vai sentir aquela paz interna que Deus pode conceder quando a gente está perto dele. Então, isso tudo a gente vê que é um grito de uma pessoa que está muito afastada. E nós que estamos... Eu sinto que a gente está tentando se aproximar, né, diariamente. O dia a dia vai nos aproximar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que tu falou da Madonna. Eu não vi o show dela e não gostei, tá? Não. É que nem como é o BBB. Nunca vi, nunca gostei. Eu nem sei como é que é. Mas tu não acha que Deus também está esperando que nem o pai, o filho pródigo, que ela volte? Absolutamente que sim. E eu sinto assim, que enquanto o teu coração estiver pulsando dentro do teu peito, tu tem a chance de voltar. Esse é o chamado de Deus. Esse tic-tac aqui, que tá pulsando no teu peito, é dizer assim, cara, tu tá vivo. Eu tô deixando tudo funcionando dentro do teu organismo para te ficar vivo, para te me buscar. Porque quando tu me buscar, tu vai estar em paz.
Tu vai estar nos meus braços, o pai do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou para casa, que ele montou um diálogo na cabeça dele antes de voltar para casa, né? Eu vou chegar em casa, eu vou dizer para o meu pai, me trata como funcionário, eu quero trabalhar para ti. Ele montou todo esse enredo na cabeça dele, né? Que isso é legal, é o exame de consciência, né? Que a gente faz na confissão. Vamos fazer o exame de consciência, eu vou conversar com o pai, vou dizer para ele assim, ó, eu vi que não era do caminho. Quando ele chegou lá, com o rabo no meio das pernas, onde é que o pai dele estava, pai? Ele estava na estrada. Desde o primeiro dia ele estava na estrada esperando pelo filho. E quando o filho chegou, o que esse pai fez? Ele saiu correndo em direção ao filho, abraçou ele, e o filho já começou a vomitar o discurso, né? Pai, porque não sei o que, não sei o que. Ele traga uma roupa nova para esse meu filho, dei um anel para ele, vamos fazer um banquete, porque ele voltou para casa. Deus quer isso de qualquer um, quer isso da Madonna, quer isso dos participantes do BBB, quer isso dos cantores de funk, e muitos estão se convertendo, tá? Eu acompanho muito artistas que se converteram, muitos estão se convertendo. Está acontecendo um avivamento sobrenatural nesse país, né? Tem coisa que vai acontecer aí, que não cabe a nós saber, né? Porque o futuro a Deus pertence. Eu vi um padre falando esses dias, acho que foi um pastor falando esses dias, que o que o diabo criou no Éden? Ele criou o amanhã. Foi isso que o diabo criou, o amanhã. Porque daí tu fica querendo saber o que vai acontecer amanhã e aí não vive o hoje. Paulo, eu vou te fazer uma pergunta. Ali no Filho Pródigo, de repente parece até, não sei se não é, o vilão é o irmão dele, né? Os religiosos. Não. Vamos dizer que a Madonna se convertesse e voltasse para o pai. Qual é que seria a nossa posição? A gente teria que ficar, nós como filhos de Deus, se a gente adotou as características dele, somos imagem e semelhança do pai, nós tínhamos que estar na estrada, esperando ela com o pai de braços abertos e comemorando no banquete com ele. Porque olha só, Jesus diz que não quer perder uma alma sequer, porque Deus deu a humanidade, ele deu as pessoas para Jesus. Então Jesus diz que ele não quer perder uma só alma. Então a gente não pode perder tempo criticando. Não. A gente precisa gastar todo o nosso tempo que a gente tem aqui para ganhar essas almas para Deus. E a gente tem que cuidar muito com o nosso discurso, porque a gente pode afastar almas de Deus. E aí a gente se torna o que o Paulo chama, nas cartas dele, de pedra de tropeço. E Jesus diz que essa pedra de tropeço, porque quando ele diz assim... Passou um cara com chimarrão aqui, eu com vontade de tomar. Essa praça aqui, tu visse as pessoas aqui, que bacana isso aqui, viu? Que cidadezinha, vale a pena. Mas tem que chegar cedo para ver. Eu também queria um chimarrão, mas eu vou tomar só na clínica quando eu for lá trabalhar. Que eu vou trabalhar ainda hoje, né? Agora que eu me lembro. Então, assim, Jesus não quer perder nenhuma alma. E quando Jesus diz assim, ai daquele que fizer um desses pequeninos se perder, ok, ele está usando uma criança como exemplo ali naquela passagem, mas o contexto, ele está dizendo pessoas que não conhecem a Deus ainda. Então, eles são pequeninos na fé. Agora, quem se entende grande na fé, nossa, eu, Pauline, eu estudo super a Bíblia, blá, 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 ai de mim, se eu fizer um pequenino se perder. Sim. Se uma pessoa que estava esquivando para encontrar com Deus e eu entrar com esse discurso extremista, e ela disser assim, não, esse eu não quero. Não é por aí, eu não quero. Pra mim. E aí eu
fui a pedra dela, de tropeço. E o que é uma pedra de tropeço? Tu tá andando em direção a um foco, tá? Aqui o assunto é Deus. E aí tem uma pedra no caminho e tu tropeça. Aí tu pensou, esse caminho aqui é muito pedregoso. Eu vou te seguir por outro. É. E tu foi a pedra. Sabe? Não seja essa pedra. Não Porque seja. Jesus disse, ai, aquele que for essa pedra, seria melhor que fosse amarrado uma pedra no teu pé e tu fosse jogado no mar. É dura essa palavra. Porque Jesus diz para nós assim, nós temos vocês como representantes aqui na Terra para trazer almas para Deus. Não desvirtuem os pequeninos. Ali sim, ali eu sinto que a consequência, aí é um afastamento, sabe? É um afastamento de Deus, e aí tu vai sair da engrenagem, vai sofrer todas as leis da física divina. E não é o castigo, é a consequência. É. Porque quanto mais perto de Deus a gente tá, a gente tem uma paz que excede o entendimento no nosso peito. Quanto mais afastado a gente tá, a gente fica tentando preencher com outras coisas, nada preenche aquela falta. Tu tem ideia da hora? Tenho, tá na hora de desligar. Tá, então eu só queria dizer uma frase que pode ajudar a gente a pensar hoje durante o dia sobre esse assunto, tá? Liberdade não é tu fazer o que tu quer. É tu fazer o que tu não quer. Mas por escolha. Então tu foi livre para escolher, né? E o Cortella falou isso uma vez numa entrevista dele. Ele disse assim, ó, o rebelde, ele não é livre. Ele não é livre por quê? Porque ele tá refém do acaso. Então, se é uma pessoa que não se planeja, tu não tem princípios, tu não tem nada, tu tá refém do acaso, tu não é livre, tu tem uma falsa liberdade. Agora, a pessoa que é livre, que anda nos princípios, claro que o dia inteiro vai acontecer coisas que tu quer sair dos princípios. É o que aconteceu, é o que aconteceu com os rios na enchente. O rio quer sempre sair para fora da margem. Aí ele não é mais rio. Ele é uma lagoa, ele é qualquer coisa menos rio. Aí quando ele está na margem, que um canal, né, que bitola ele, aí ele é o rio. Então a liberdade não é eu fazer o que tu quer, porque a tendência da gravidade é puxar ele para o lado. Liberdade é que tu fazer o que tu não quer, é andar dentro do canal. E o que acontece quando o rio sai da margem? Merda. Ele destrói tudo. Merda. Então tá. Pai, muito obrigada. Acho que voltamos, né? Voltaremos, inclusive, semana que vem, se Deus quiser. Estou à tua disposição. Tem outros convidados que tu chama que são muito melhores, que nem, por exemplo, a Mariana, etc., que tu devia convocar. Esses termos que nós estamos falando são universais. Isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com Deus, com o cosmos, com as regras dele. É. E obrigada, Mari, Vivi, Mone, Reginaldo, Mames Poderosa. Tem uma galera que aguentou aí até o fim. Um abraço para todo mundo. Eu não estou vendo nada, porque eu estou olhando pro traseiro do telefone. A Vera tá aí também. É. Um beijão. Um bom fim de semana. Vera, quando tu vier para Caxias, pelo amor de Deus, me avisa, porque a Manu tá com saudade, tá? E tenha um fim de semana abençoado. Eu vou encerrar aqui. Tu encerra, eu vou deixar só a visão. Tá Pai, deixa eu só falar uma coisa enquanto tu tá online aqui. O Reginaldo me mandou um vídeo ontem dos templários, pai. Eu acho que é um assunto muito legal pra gente falar. Pode ser. Estuda, Reginaldo, que nós vamos fazer uma live a 3. Boa. Tá, então, beijão, gente, eu vou trabalhar. Tá bom. Tchau. Tchau, beijão. Semana que vem. Tchau.